No episódio anterior de Escuridão, vimos que Owen chegou à Terra. Ele salvou a princesa e conseguiu uma audiência com o rei, mas Arzamas, o chefe do exército, não permitiu que ele se alistasse. Enquanto isso, Tiffen recebeu uma poção maligna da feiticeira. No dia de seu casamento com Arzamas, o reino foi atacado por dragões, e o matrimônio foi cancelado. O rei morreu e foi Tiffen que assumiu a liderança do povo, tirando Arzamas do comando. Antes de continuar a saga, bora bater a meta da parte 5. São 250 curtidas e 100 comentários. Então já sabe, comenta, curte, clica no arrepar e se inscreva no canal. No castelo do Reino de Fogo, uma mulher acusa a feiticeira de traição. Embora não tenha provas, garante que assim que as encontrar, fará com que ela pague pelo que fez. Enquanto sobe as escadarias, ordena que a feiticeira deixe a cidadela, mas em silêncio a feiticeira mantém a certeza de que não será ela a primeira a abandonar aquele reino. Um pássaro observa a mulher pela janela. Logo em seguida, uma criada entra no quarto trazendo um bebê nos braços. A chegada dela assusta o pássaro, que voa para longe. A mulher fica triste ao vê-lo partir, pois fazia uma década que não via uma criatura como aquela. A criada entrega o bebê à mãe e se retira, deixando-os a sós. Sozinha, com a pequena Tiffen no colo, descobrimos que a mulher é a rainha e que algo a incomoda profundamente. A sensação de que o futuro reserva mais sombras do que luz. Tempo depois, o rei, cercado por seus generais, ordena que a rainha não deixe o Reino de Fogo. Ela argumenta que manter um bom relacionamento com o rei Tir Nog é fundamental para a segurança da cidadela. Insiste que seu marido deve permanecer para lidar com os conflitos contra os monstros, enquanto ela parte em nome da diplomacia. Suas palavras convencem Kirgrad que permite sua partida, mas apenas sob escolta reforçada. O rei se despede da rainha. Enquanto isso, a feiticeira os observa por meio de uma bola de cristal. Ao lado de seu lacaio, ela ordena que ele faça o que for necessário para impedir a rainha de chegar à fortaleza. Ameaça-o, dizendo que não o ajudará mais caso se recuse. Sem enxergar outra saída, o cúmplice obedece e parte do Reino do Fogo. A rainha é escoltada até o reino de Tir Nog. Durante o trajeto, um dos guardas pede que ela não tema, mesmo com o gelo se tornando cada vez mais espesso, e assim seguem viagem pelas terras gélidas. Eles param para se aquecer, e então a rainha vê uma rajada de fogo cruzar o céu. Por um instante acredita ser apenas uma estrela cadente, mas o guarda ao seu lado reconhece que aquilo é algo diferente. Perto dali, Killian avista o filho que acaba de cair do céu. Sem saber que uma criança de outra raça acaba de chegar àquele mundo, a rainha adormece em paz, envolta pelo silêncio da noite. No dia seguinte, enquanto atravessava uma floresta perigosa, a caravana da rainha caiu em uma emboscada. Arqueiros escondidos entre árvores atacaram sem piedade. Um a um, os guardas foram mortos, inclusive a rainha. Nos tempos atuais, a princesa Tiffen carrega o símbolo da realeza. Exausta, observa o caminho perigoso à sua volta, cercado por vulcões em erupção. Ainda assim, não se deixa intimidar e segue em frente, afirmando que precisam alcançar o reino de Tir Nog. Conta que o rei de lá era amigo de seu pai e que entre eles havia uma dívida eterna. Com confiança, diz aos seus súditos que o rei lhe concederá asilo nas montanhas inacessíveis. Mas, cortando sua esperança, Arzamas a interrompe, lembrando que as torres de Kirgrad também eram consideradas impenetráveis, e ainda assim foram atacadas por dragões. Arzamas insiste, dizendo que seria mais sensato buscar refúgio nas cavernas gélidas. Owen e o povo observam em silêncio, atentos à sua ponderação. A princesa firme retruca que as cavernas estão infestadas de ladrões e soldados desertores, e prefere arder rápido do que ser torturada lentamente. Arzamas não recua. Com a voz carregada de frustração, diz que ela deveria voltar para Kirgrad, pois, ao insistir nessa jornada, acabará condenando o próprio povo. Tiffen ordena que o povo continue a marcha. Ao cair da noite, o grupo finalmente para descansar. No dia seguinte, todos já estão de pé. Mais gelo se acumula, moldando a paisagem com sua rigidez silenciosa. Thorod observa o mundo miserável ao redor. No meio do povo, um dos plebeus reconhece a sacerdotisa feiticeira. Sem pensar, a culpa por ter perdido sua esposa e, tomado pelo rancor, parte para cima dela. Ele a enforca com as próprias mãos e a agride até que a velha tomba no chão. O cajado escorrega de seus dedos e a bola de cristal se parte.
No mesmo instante, no Reino de Fogo, o dragão sente sua presença. Agora pode rastreá-los. Enquanto o plebeu continua a machucá-la, uma mão silenciosa se fecha sobre seu punhal. É Ioin que intervém. Ele agride o plebeu e o chama de covarde por levantar a mão contra uma anciã. Mesmo caído, o homem insiste. Diz que a feiticeira é perigosa demais para andar entre eles. Thorod se aproxima e ajuda a velha a se levantar. Ioin rebate firme, dizendo que todos ali são adultos e sabem em quem confiar. Com atenção contida, o grupo retorna ao lado da princesa. A feiticeira os observa partir e, em silêncio, pensa que em breve Ioin também a odiará. Logo adiante, Arzamas aponta o movimento à frente. Informa que os sentinelas estão se juntando à caravana. O povo se enche de esperança e comemora a chegada de novos aliados. E a princesa se sente aliviada pela primeira vez em dias. Após a noite, o sol volta a surgir no horizonte. Seus raios atravessam o frio da manhã e começam a despertar o povo. A princesa se levanta e avista Arzamas se afastando. Aproxima-se dele e pergunta se realmente pretende fugir. O cavaleiro responde sem olhar para trás. Diz que nada mais lhe resta ali. Perdeu o casamento, a posição e não confia no rei de Tir Arnog. A princesa, com um brilho e malícia nos olhos, menciona que o rei tem 6 filhas, sendo que 4 não têm esposa. A sugestão desperta algo em Arzamas. Ele muda de postura, recua na decisão e informa que sua posição está em revisão. Antes que a conversa continue, algo ao longe chama sua atenção. De súbito, ele se coloca em alerta. Ladrões descem as montanhas em fúria, prontos para cair sobre o povo indefeso. Thorod e Ioin se posicionam. Sem hesitar, Ioin lança suas agaias, os projéteis cortam o ar e cravam direto nos oponentes. Mais inimigos avançam e Thorod parte para o combate, cai na porrada com o grupo inteiro, derrubando um a um com golpes pesados. Ioin enfrenta outros, enquanto os guerreiros espalhados entre o povo também reagem com fúria. Em meio ao caos, Ioin acaba cercado, mas antes que seja atingido, Arzamas surge para proteger sua retaguarda. Lado a lado, os dois lutam como se tivessem treinado juntos a vida inteira. Pouco depois, a princesa observa, surpresa, que os inimigos estão fugindo. A princesa sorri, satisfeita por ter visto Ioin e Arzamas lutando lado a lado. Ioin agradece ao companheiro, mas Arzamas não dá o braço a torcer. Diz que nem sabia que ele estava ali. A princesa caminha entre os corpos e afirma que todos os mortos devem ser enterrados. Arzama considera isso uma perda de tempo, mas ela afirma. Diz que enterrarão todos. Diante da decisão, Arzamas cruza os braços e se afasta, recusando-se a ajudar. Enquanto isso, os sobreviventes começam a cavar as covas. E a feiticeira ergue o olhar para o céu. Algo está errado. E ela sente isso antes de qualquer um. Após os enterros, o povo retoma a marcha em silêncio. Ao cair da tarde, Ioin informa que acamparão perto do rio. Nessa noite, ninguém acende fogueiras. Um dos plebeus resmunga, incomodado com o frio, mas Thorod o corta. Diz que o fogo atrairia as bestas da região. A princesa penteia os cabelos. Ioin e Arzamas a observam de longe. Thorod se aproxima dos dois com um sorriso debochado no rosto. Zoa a situação, dá um tapa no ombro de ambos e se afasta rindo. A dupla se entreolha, mas não dizem nada. Mais um dia amanhece e a caminhada recomeça. A caravana segue lenta, serpenteando pelas trilhas de pedra e gelo. No fim da fileira, o apostador se aproxima de um plebeu. Pergunta se estão longe da princesa. O homem, carregando a esposa ferida, responde com pesar. Diz que sua mulher torceu o pé e que ficaram para trás, mas que o grupo principal está apenas a 2 dias de distância. O apostador agradece com um aceno e acelera o passo, costurando entre os viajantes até alcançar a frente da caravana. Logo avista Ioin e, com um gesto nada discreto, o chama para conversar. Thorod comenta que achava que Fëanor havia morrido na cidadela. O apostador responde, em tom de brincadeira, que sua pele custaria um bom preço. Ele então se vira para a princesa e informa sobre os plebeus machucados no fim da fila. Tífen ordena que parem para descansar até que todos possam acompanhá-la. Thorod, com uma risada, pergunta se Fëanor também está interessado na princesa, mas ele fica sem palavras. Mais tarde, Fëanor se senta ao lado de Arzamas, que comenta que tiveram sorte de chegar até ali e que poderiam ter tido mais mortos. Depois, ele come um pedaço de pão duro e fica quieto. Do outro lado, a princesa conta a Ioin que as criaturas chegaram há 100 anos.
A princesa Tiffen fala que chegaram em bolas de fogo e cruzaram o céu. Ela menciona uma profecia que diz que um escolhido, com armadura de gelo, derrotaria as feras. Tiffen acrescenta que o primeiro escolhido veio logo depois, com uma armadura feita de um metal desconhecido. Ele se infiltrou na toca dos monstros e trouxe um pouco de paz, mas nunca mais saiu de lá. Antes de desaparecer, ele disse que os dragões eram controlados por uma rainha. Após algum tempo, os monstros saíram de suas tocas e retomaram os ataques, vilarejo por vilarejo. Nesse momento, Yoen se lembra da criatura que atacou sua mãe, e os dois ficam em silêncio, contemplando o céu. Eles retomam a caminhada e atravessam um desfiladeiro. Arzamas comenta que sente um aperto na garganta cada vez que cruza aquele caminho. Ele se vira para Yoen e pergunta se ele conhece a lenda daquele lugar. Yoen responde que já foi informado sobre os gigantes. Thorod então intervém na conversa e diz que seus pés já ficam gelados só de pensar em um lago congelado. No entanto, Yoen responde que precisam passar por ali, pois não há outra opção. Thorod, por sua vez, lembra que o exército de 2.000 homens de Tir Arnog foi destruído por apenas 2 criaturas. Arzamas, por fim, pede que não olhem para baixo. Enquanto isso, no meio do povo, a feiticeira começa a ter visões. Ela fala sobre os homens que morreram ali, dizendo que consegue senti-los embaixo do lago, com suas almas presas e sendo torturadas. De repente, ela escorrega e seus olhos se enchem de visões do passado. Os plebeus, preocupados, perguntam se ela está bem. A feiticeira então responde que os viu lá embaixo, fazendo com que os plebeus olhem para o chão, mas não veem nada. Nesse instante, um soldado aponta para o céu e indica a presença de um dragão. Yoen e Arzamas o encaram atentos. Arzamas então fala que aquele é um batedor e logo trará outros para o local. Ambos se preparam para atacar a criatura. O cavaleiro é o primeiro a lançar, mas erra, pois o dragão está muito alto. Em seguida, é a vez de Yoen tentar. Thorod comenta que Yoen não vai conseguir. De imediato, Yoen ordena que ele fique de 4. Thorod se nega, alegando que está muito frio, mas Yoen insiste. Relutante, Thorod acaba fazendo o que é pedido. Então Yoen pula sobre ele e em seguida sobre Arzamas, lançando a zagaia com precisão. Yoen cai no chão, mas ao olhar para cima vê que a lança cravou-se no dragão. O povo comemora a vitória, enquanto Arzamas observa surpreso a cena. Arzamas percebe que o dragão caíra sobre eles e berra para que todos corram. O povo se apressa, mas o dragão abatido cai pesadamente, esmagando alguns e afundando-os no lago congelado, levando-os junto aos antigos derrotados. O som do impacto ecoa, misturado aos gritos e ao estrondo da água. Os sobreviventes avançam, passando em frente às cavernas. Arzamas, com um olhar atento, diz que conhece aquele lugar e seria seguro acender fogueiras lá dentro. A princesa exausta concorda e diz que realmente precisam descansar. Dentro da caverna, ela se queixa a Yoen, mencionando que perderam muitos na travessia do Lago de Gelo. Yoen tenta consolá-la, dizendo que a culpa era dele, por ter abatido as feras, mas que Arzamas tinha razão. Logo outros viriam caso ele não tivesse abatido o batedor. Com a voz triste, a princesa o agradece e ele se afasta para dar-lhe espaço. Enquanto anda pela caverna, Yoen ouve Arzamas chamá-lo. O cavaleiro, com um tom grave, diz que, embora sejam rivais, não estavam impedidos de conversar. Arzamas revela que conversou com a feiticeira e descobriu algo sobre o passado de Yoen. Ele explica que ambos são meio-irmãos, com habilidades semelhantes com o fogo, mas as de Yoen são mais poderosas. Conta que os ancestrais deles vieram das estrelas, mas Yoen chegou a esse mundo em um barco de metal. Yoen recorda o que viu no celeiro de seu pai, algo que parecia um berço. Arzamas explica que Yoen é de raça pura, enquanto ele próprio é um bastardo, fruto de um relacionamento entre os humanos e o povo das estrelas. Alguns desses seres se refugiam em uma ilha isolada, nos mares setentrionais. O que Arzamas não sabe é como Yoen se separou deles. No dia seguinte, a caravana segue viagem. Pela primeira vez, os vales verdes aparecem no horizonte. O grupo segue pela floresta e a princesa aperta seu amuleto a todo momento, marcada pela preocupação. Yoen percebe a aflição dela e pergunta se está bem. Com pesar, ela conta que dizem que foi ali que sua mãe foi assassinada. O corpo nunca foi encontrado e ela mal a conheceu, pois era apenas uma recém-nascida. Yoen compartilha que, assim como ela, também nunca conheceu sua mãe verdadeira. A princesa o olha enquanto continuam a caminhar.
ambos imersos em pensamentos silenciosos sobre suas origens. Mais tarde, Arzamas avista os pântanos e todos atravessam aquele maldito lugar, mas nem todos conseguem sobreviver à travessia. A princesa comenta com Thorod que ver seu povo morrer é torturante, mas Arzamas se intromete dizendo que agora só faltam 2 dias. Fëanor, por sua vez, declara que talvez o rei Tir Arnog não abra seus portões para eles, já que perdeu 2.000 homens tentando ajudar o amigo e ainda pode estar ressentido. Eles atravessam um caminho marcado com esculturas de ossos gigantes. A princesa comenta que seu pai lhe contou sobre aquele lugar, onde gigantes foram derrotados. O grupo passa por um caminho repleto de cruzes e tive em conta que cada uma delas representa um soldado que perdeu a vida. Ao avistarem a fortaleza de Tir Arnog, a princesa fica impressionada com o que vê, enquanto Arzamas pensa que talvez ali seja o túmulo deles. Uma enorme trombeta anuncia a chegada do grupo, e a ponte levadiça é abaixada à sua frente. Um cavaleiro de Tir Arnog aparece, dizendo que o rei está a caminho e que somente ele decidirá se poderão entrar ou não. Mais tarde, o rei chega montado em seu cavalo, seguido por seus homens. A princesa toma a frente e o rei Tir Arnog se aproxima dela. Parado em sua frente, ele lamenta a morte do pai dela, dizendo que foi o homem mais correto que conheceu. Tífen, com um olhar firme, comenta que seu povo agora precisa de sua proteção. Tir Arnog, então, responde que o pacto entre os seus povos só valia enquanto ambos estivessem vivos. A princesa com urgência contesta, suplicando que olhe para o seu povo, que está exausto de uma longa e desafiadora marcha. Ela insiste, pedindo asilo. Ele, com expressão séria, rebate que já perdeu muitos homens por conta dessa aliança e que sufocou seu povo com impostos. Pior ainda, diz ele, a princesa pode ter trazido as criaturas até seu reino. Eowyn se adianta e afirma que não há com que se preocupar, pois matou o batedor. O rei Tir Arnog, irritado, pergunta quem é o rapaz insolente. A princesa responde dizendo que é um gladiador que salvou sua vida e cuja bravura foi louvada por seu pai. Arzamas se aproxima e o rei, desconfiado, pergunta quem é o outro. A princesa explica que é um caçador de criaturas e que liderou seu exército por um tempo. Em seguida, ela continua a súplica, oferecendo seus soldados e camponeses robustos para que fortaleçam o exército de Tir Arnog. O rei reflete por um momento e, por fim, aceita a oferta, mas com uma condição: ao menor sinal dos dragões, expulsará todos eles de suas terras. Assim, o povo de Kirgrad recebe permissão para entrar na fortaleza. Enquanto os forasteiros atravessam as ruas da cidadela, olhares hostis os acompanham. Os nativos os observam com raiva contida. O general se aproxima da princesa e comenta que não são bem-vindos. Talvez os culpem pelas medidas drásticas tomadas pelo rei após perder seu exército, na tentativa de ajudar o Reino de Fogo. À medida que avançam, alguns aldeões cospem no chão, demonstrando desprezo. A princesa e alguns de seus homens participam de um jantar oferecido pelo rei. Tir Arnog comenta que seus sentinelas ainda não avistaram as criaturas. A princesa recorda que já havia avisado sobre o batedor abatido. O rei questiona como conseguiram tal feito, já que não possuem armas pesadas, e Tífen afirma que, no dia seguinte, ele poderá ver com seus próprios olhos durante a demonstração. Em outro canto da mesa, Eowyn repreende Thorod por comer como um porco. E o amigo responde que merece uma trégua após tantos dias sem se alimentar direito. Arzamas se junta a eles, alerta para que estejam prontos para a demonstração. Enquanto conversam, as filhas de Tir Arnog os observam de longe, trocando cochichos discretos. Arzamas comenta que a filha mais jovem do rei lhe agrada e questiona se teria alguma chance com ela. Eowyn responde que muitas mulheres costumam se encantar com guerreiros, mas que, por se tratar de uma princesa, não saberia dizer. Arzamas percebe o tom e entende que Eowyn fala de Tífen, então propõe um acordo: deixar a rivalidade de lado e construir uma amizade. Eowyn estranha a mudança repentina, mas Arzamas se justifica de forma estratégica. Lembra que pertencem à mesma raça, que possuem força superior a todos os outros, e que se unirem forças poderão alcançar seus objetivos. Eowyn fica com Tífen, ele com a filha de Tir Arnog e com seu trono. Mais tarde, enquanto os refugiados se recolhem aos dormitórios, a sacerdotisa avista algo no corredor. Uma esfera brilhante, semelhante à sua bola de cristal, reluz em silêncio.
No amanhecer, a demonstração acontece, e o rei observa com atenção cada movimento. Se impressiona ao ver Thorod abatendo vários homens, e comenta que, embora não seja ágil, possui a força de um búfalo. Em seguida, volta a olhar para Ióin, curioso sobre suas habilidades. Nesse instante, um prisioneiro é arrastado até a presença do rei. Grita e se debate, exigindo ser libertado, atraindo os olhares de todos ao redor. O rei questiona como o prisioneiro conseguiu realizar sua façanha. No entanto, Ióin desvia a atenção para os pássaros que sobrevoam a cidadela, inquietos. Em seguida, volta-se ao prisioneiro e quer saber qual era a sua acusação. Tir Arnóg responde que o rapaz foi capturado por caçar sem autorização. Os soldados revelam os sacos repletos de lebres, evidências de sua infração. Ióin se adianta, propõe que libertem o rapaz e também os animais, prometendo em troca demonstrar como foi capaz de matar o dragão. O rei sorri, achando ousada sua proposta, mas aceita. Dá a ordem para soltarem o prisioneiro. Enquanto todos observam, Ióin volta a olhar para os pássaros, agora mais agitados no céu. Ióin pede que coloquem a lebre no chão. Assim que fazem isso, uma águia observa a presa. Ióin encara e, em um movimento firme, arremessa a zagaia. A arma corta o ar e atinge a ave em pleno voo. Ela despenca, abatida diante de todos. O rei observa em silêncio, visivelmente impressionado com a precisão do golpe. Ao ver a águia abatida, Ióin lembra do pai, que um dia lhe disse que seus feitos pareciam inacreditáveis. O rei se manifesta admirado. Diz que jamais presenciou algo semelhante e que a princesa Tiffen não exagerou ao falar de Ióin. Acrescenta que ele será um soldado valioso. O camponês, ainda ajoelhado, agradece por ter sido libertado, chamando-o de senhor. Mas Ióin o manda levantar e desaparecer. Diz que não é senhor de ninguém, pois é tão camponês quanto ele. À noite, na fortaleza de Tir Arnóg, a feiticeira percorre os corredores em silêncio. Avança com passos decididos até o artefato. Sem hesitar, toma a bola de cristal para si. Ela encara o artefato e nele surge o olho do dragão. Naquele instante, a conexão se estabelece. O dragão descobre onde estão e, sem demora, todos eles partem num voo rumo à fortaleza de Tir Arnóg. Da sacada do castelo, Arzamas observa Tiffen e Ióin em uma sacada abaixo. Tiffen fala ao gladiador sobre as palavras de seu pai, recordando um tempo antigo, que só os antepassados conheceram. Um tempo em que o reino de Kirgard governara os vilarejos de trigo, quando havia fartura, não cinzas e ruínas como agora. Tiffen volta a tocar no assunto da profecia, diz que observou com atenção e está convencida de que seja ele. Mas Ióin se afasta, dizendo que não é o escolhido, pois nunca terá uma armadura de gelo. Ela permanece ali, a sós, com a poção que havia pedido a feiticeira, o veneno destinado a Arzamas. Enquanto isso, Arzamas é interrompido por alguém. Ele se vira e dá de cara com a filha mais nova do rei. Ela se apresenta como Iolena. Com um sorriso astuto, ele diz que sabe bem quem é ela. Sem que todos soubessem, os vilarejos sob domínio do rei Tir Arnóg começam a ser atacados. As criaturas avançam impetuosas e seu povo é dizimado sem chance de defesa. Em breve teremos a parte 5, isso é, se vocês baterem a meta, que são 250 curtidas e 100 comentários. Clica em hypar para poder ajudar o canal, esse vídeo aqui vai ganhar muita força. Não se esquece que eu deixei aqui na descrição um link de apoio, onde comprando por ele você ajuda muito o canal. Então isso é tudo por enquanto e eu te espero no próximo vídeo.